Queridos espectadores do CPAD News, temos hoje o prazer e a honra de ter como entrevistado o pastor Michel Ouedraogo, líder da Assembleia de Deus em Burkina Faso, e ao seu lado está o pastor Virgínio José de Carvalho Neto, líder da Assembleia de Deus em Sergipe, que durante muitos anos foi também missionário em Madagascar e hoje trabalha enviando missionários e acompanhando a obra de Deus lá no oeste da África. Pastor Virgínio, é um prazer tê-lo aqui. Pastor Michel, é um prazer tê-lo no programa de hoje. Thank you. Pastor Amém. Pastor Michel, como é que está hoje a Assembleia de Deus em Burkina Faso? Pasteur Michel, comment se trouve l'œuvre du Seigneur aujourd'hui à Burkina Faso? Je peux dire que par la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu au Burkina Faso se porte bien. Eu posso dizer que pela graça de Deus, a obra ali em Burkina Faso se encontra num momento muito bom, graças a Deus. Qual é a história da Assembleia de Deus em Burkina Faso? Como é que nasceu a igreja em Burkina Faso? Je voudrais bien savoir comment est-ce qu'est née l'histoire de las Assemblées de Dieu là-bas chez vous à Burkina Faso. Eh bien, c'est une longue histoire, É uma, mais je vais le faire courte. é uma história muito longa, mas eu vou procurar resumi-la. Eh bien, c'était en 1921 que les Américains ont été appelés par Dieu de venir en Haute-Volta, au pays des Mossi. Foi exatamente em 1921 que os americanos receberam a chamada do Senhor para trabalhar com os Mossi ali em Haute-Volta. Ne connaissant où est la Haute-Volta, eh bien, ils ont cherché à trouver le pays des Mossi. E não sabendo exatamente onde é que ficava o Haute-Volta, então eles procuraram verificar onde é que ficava o país dos Mossi. Eh bien, ils ont découvert le pays, le roi, en 1921. Eles então descobriram que era o país daquele rei em 1921. Le roi des Mossi les ont accueillis et là, ils se sont installés pour commencer à prêcher l'évangile. E ali o reino de Mossi, então receberam eles com muita satisfação e ali eles começaram então a pregar o evangelho. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes bénis. E hoje nós nos sentimos abençoados. Amém. E como é que foi o seu encontro com Jesus? Como é que o senhor encontrou Jesus? E como é que foi, depois disso, a sua chamada para o ministério? Comment ça a été votre conversion et aussi votre appel pour le ministère? Une histoire très importante. É uma história muito importante. Je suis né dans une famille chrétienne. Eu nasci em uma família cristã. Mon père était pasteur. O meu pai, ele era pastor. Il a prêché l'évangile à beaucoup d'enfants qui se sont convertis. Ele pregou o evangelho sempre para as crianças e essas crianças se converteram. Quand j'avais 8 ans, eh bien, un problème s'est passé dans notre maison. Quando eu tinha 8 anos, aconteceu um problema em nossa casa. Mon papa a été acheter du sucre O meu pai, ele saiu para comprar açúcar pour boire son café et le sucre s'est disparu. a fim de tomar um pouco de café, mas aquele açúcar desapareceu. Parce que c'était quelques carreaux, eh bien, et il a mis dans un papier. Porque era apenas algumas pedras de açúcar e ele colocou dentro de um papel. Le soir, il a appelé ma mère, il a demandé à ma maman, où est mon sucre? Et c'est toi qui as pris mon sucre. E à noite ele chamou a minha mãe e perguntou: onde está o açúcar? Foi você que pegou o meu açúcar? Ma maman a dit non. A minha mãe respondeu que Il m'a não. appelé moi, ma soeur et mon petit frère. Ele chamou a mim, a minha irmã e o meu irmão mais novo. Et il nous a posé la même question. E ele nos fez a mesma a pergunta. Nous avons dit non. E nós respondemos que não. Alors mon père était fâché. E ali o meu pai ficou bravo. Et je me rappelle des histoires qu'il y avait entre lui et ma maman. E eu me lembro bem a história que havia entre ele e a minha mãe. Et maman lui disait, tu prêches l'évangile aux autres enfants qui se convertissent, mais tes enfants ne connaissent pas le Seigneur. Minha mãe disse para ele: você prega o evangelho para as outras crianças, para que eles se convertam, mas os seus filhos não conhecem Jesus. Tu élèves que des voleurs et des menteurs. E você está criando mentirosos e ladrões. Dis-leur qu'ils doivent se convertir. Diga para eles que eles também precisam se converter. Chaque soir, on devait prier avant de dormir. A cada noite deveríamos orar antes de dormir. Et le matin encore en famille, on prie avant de dormir. E pela manhã também nós deveríamos orar junto antes de dormir também. Après la discussion, alors mon papa a décidé de nous parler de Jésus à la prière de la soirée. E depois dessa briga entre eles, o meu pai resolveu então falar sobre Jesus para nós. Et il nous a dit clairement que nous sommes des voleurs et des menteurs, et que des voleurs et menteurs ne verront pas Jésus. Ele foi direto para conosco dizendo que nós éramos ladrões e mentirosos e que os ladrões e mentirosos não têm direito a entrar no céu. Il faut
qu'on se convertisse. Ele nos disse que nós precisávamos nos converter. Alors il a parlé très durement cette E soirée-là. ele foi muito severo nesta noite. Et après il a lancé l'appel, est-ce que vous voulez vous convertir mes enfants E logo em seguida, então, ele fez um apelo se nós queríamos se converter. et recevoir Jésus comme votre sauveur? Se queríamos receber Jesus como nosso Salvador. J'ai dit oui papa, je voudrais bien me E eu convertir. respondi que sim, sim, meu pai, eu quero ser convertido. Ma soeur et mon frère aussi ont dit comme ça. A minha irmã e o meu irmão também responderam da mesma Il a forma. prié pour nous. E ele então ali fez uma oração por nós. Il nous a fait faire la prière du pécheur E ele nos fez fazer uma oração de pecador, en invitant Christ dans notre cœur. convidando Jesus para o nosso coração. Mais à partir de ce moment, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. E a partir deste momento, muitas coisas começaram a acontecer na minha Rappelez-vous, vida. j'avais 8 ans. Lembre-se que eu disse que tinha 8 anos. Mais le Seigneur se révélait à moi dans les rêves. E o Senhor se revelou para mim em um sonho. Quelque temps après, ma maman nettoyait la maison. E dentro de pouco tempo depois, um dia que a minha mãe estava limpando a casa, Alors, et derrière la barrique que mon papa avait dans sa chambre, elle a vu le sucre bien, qui était emporté par les rats qui étaient dans la maison de ma maman et de mon papa. e por trás de um barril que estava dentro do quarto, a minha mãe viu aquele saco que estava com o açúcar que o rato havia transportado para ali. Alors, elle a appelé mon papa, elle a dit, tu sais, le voleur, ce n'est pas tes enfants, mais ce sont les rats que tu élèves dans ta maison. E ela chamou o meu pai e disse: você está vendo, não são seus filhos que são ladrões, mas são os ratos que você está criando aqui dentro de casa. Mon père nous a appelés encore et il nous a demandé pardon. E o meu pai então nos chamou e pediu perdão. Je dis, ça ne fait rien. E disse: isso não é nada para mim. Une seule chose je sais, Uma coisa somente eu sei, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. é que eu aceitei Jesus no meu coração. Je suis chrétien. Eu hoje sou um Et crente. j'ai grandi dans cette atmosphère. E eu cresci nesta atmosfera. Gloire au Glória a Seigneur. Deus. Graças a Deus. E o chamado do ministério? Quando foi que o irmão sentiu que Deus estava chamando o irmão para liderar igrejas, para pregar o evangelho? Et pour l'appel dans le ministère, comment est-ce que vous avez été sûr que le Seigneur vous appelle? De quelle façon est-ce que vous avez compris qu'il voulut vous avoir pour conduire les gens, pour être un leader? Alors comment est-ce que c'est arrivé ça dans votre vie? Je peux dire que c'est réellement été un appel du Seigneur. Sinon, voyant la dureté que mon père avait dans le ministère, je ne serais pas pasteur. Eu posso vos assegurar que foi realmente uma chamada da parte de Deus, porque vendo tudo que o meu pai sofria no ministério, eu não poderia aceitar isso. Mais en 1972, Em 1912, j'étais à un camp biblique. Desculpe, em 1962, eu estava em um campo bíblico, na escola bíblica, Le lieu s'appelait Lumbila. e o lugar chamava-se Lubina. J'ai refusé d'aller au lit jusqu'à ce que je reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. E eu rejeitei de ir para aquele lugar até que eu recebesse o batismo com o Espírito Santo. Avec quelques amis, nous sommes allés à l'église. E juntamente com alguns amigos, nós fomos à igreja. Et j'ai dit, Seigneur, si ta promesse est vraie, remplis-moi de ton esprit. Eu disse: Senhor, se verdadeiramente a tua promessa é verdade, então enche-me do teu Santo Espírito. Vers 21h, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. E mais ou menos às 9 horas da noite eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Et c'est en ce moment que j'ai entendu le Seigneur me parler. E foi exatamente nesta hora que eu ouvi o Senhor falar para mim. Et j'entendais sa voix qui me questionnait. Eu ouvi a sua voz que me questionava. Maintenant que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, E que dizia: agora que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, si je t'envoie, est-ce que tu iras? se eu te enviar, você irá? J'ai dit, oui, Seigneur, j'irai. E eu respondi: sim, Senhor, eu Il irei. dit, quel qu'en soit le lieu dans le monde, est-ce que tu iras? E ele perguntou-me: em qualquer lugar do mundo você irá? J'ai dit, oui, Seigneur. Eu respondi: sim, Senhor, Alors eu irei. je répétais, oui, Seigneur, à toutes les E eu questions, repetia, sim, Senhor, em todas as sans perguntas, savoir exactement, eh bien, ce qu'il voulait me dire. sem saber exatamente o que ele estava querendo falar comigo. Après cela, en 1974, il m'a mis à l'épreuve. E após isso, em 1974, ele me colocou em provas. Il m'a dit d'aller au Libéria. E ele me mandou ir para a Libéria. Je n'ai jamais quitté le Burkina. Eu não tinha nunca saído de Burkina Faso. Je suis allé faire mon passeport. E eu fui preparar o meu passaporte. J'ai quitté par train pour aller en Côte d'Ivoire. E eu deixei primeiro para ir em Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a arrêté. E lá o Senhor me chamou. Il m'a dit, retourne au Burkina Faso. E ele falou comigo: você vai voltar agora a Burkina J'ai Faso. un institut biblique là-bas. Eu tenho lá um instituto bíblico. Va faire ta formation au E você Burkina vai primeiro se formar lá em Burkina. et prouve aux gens
que j'étais appelé. E você vai mostrar, vai provar para as pessoas que fui eu quem te chamei. Alors, je suis retourné au Burkina Então eu voltei para Burkina et je suis allé à l'école publique. e eu fui para a escola bíblica. En 1978, Em 1978, alors j'ai été gradué, j'ai reçu alors mes diplômes eu recebi minha graduação, meu diploma, et je suis devenu évangéliste Et au- au Burkina. e eu me tornei o evangelista lá em Burkina. Amém. O senhor falou sobre uma coisa muito importante, que é a necessidade de os pais que criam seus filhos na igreja falarem o evangelho a seus filhos. Essa foi a experiência do irmão e também foi a minha. Eu nasci num lar evangélico, meu avô foi pastor da Assembleia de Deus, meu pai pastor na Assembleia de Deus, mas um dia ele chegou para mim, para os meus irmãos e disse: vocês foram criados na igreja, mas precisa ter uma experiência com Jesus. E falou para a gente do evangelho e nós aceitamos Jesus naquela oportunidade. O senhor não acha que está faltando, às vezes, para muitos pais pregar o evangelho para seus próprios filhos, para que eles tenham experiências com Cristo? Vous avez touché un sujet, c'était très important. Parce qu'avec moi, ça a été pareil. Mon père, il était aussi un bon chrétien et puis il était pasteur. Et des fois, mon père, il a prêché aussi partout, mais il a commencé aussi à parler de Jésus à nous autres. Et maintenant, je vois que certainement, il y a plusieurs qui prêchent l'évangile, mais qui ne prêchent pas pour ses enfants. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que c'est un besoin actuel que les parents les fassent pareil? Je pense que celui qui ne commence pas par sa famille fait du mal à sa famille. Eu vejo que aquele que não começa pela sua casa, ele faz um grande mal para a sua família. Il est très important que le serviteur de Dieu commence à prêcher ou à vivre une vie de foi à sa famille. É muito importante que o servo de Deus comece não somente a pregar, mas também viver uma vida real dentro da sua família. Une démonstration de foi à ses enfants, Que ele possa mostrar a sua fé para os seus filhos. alors et en vivant une vie exemplaire à ses enfants. Que ele possa ter dentro dos seus filhos Amém. uma vida exemplar. C'est nécessaire pour que cela soit fait dans la vie d'un serviteur de Dieu. Sinon, reste à la maison, ne commence pas le ministère. É preciso isto para que ele tenha uma boa formação na sua casa. Do contrário, fica uma falha muito grande no seu ministério. O senhor está liderando a igreja de Burkina Faso há quanto tempo? Vous êtes le leader à Burkina Faso d'une église depuis combien de temps? J'ai ouvert, avant j'étais évangéliste. Antes eu era como evangelista, trabalhei como Et evangelista. je suis allé en Angleterre pour 2 ans pour faire mes études. Eu fui então para a Bíblica. Inglaterra fazer os meus estudos bíblicos ali, uma formação. En 1982, j'ai commencé une église avec ma femme et ma mère. 3, nous étions 3 et nous avions commencé l'église. Então em 1982 nós éramos 3, eu, minha esposa e minha mãe, e nós iniciamos uma igreja. Le terrain nous a été donné par un musulman. O terreno nos havia sido oferecido pelo muçulmano Et nous 3, nous avions avec un haut-parleur commencé à chanter sur ce lieu. e nós não tínhamos nada ali, só um alto-falante para cantarmos naquele lugar. Aujourd'hui, nous avons une église de 2000 membres E hoje nós temos ali uma igreja de 2.000 membros. et nous avons plus de 20 annexes que nous avions construites autour de l'église l'église mère. E nós temos mais de 20 congregações que estão em volta da igreja mãe. Amém. E quais são os desafios, os principais desafios que o irmão vê hoje para a igreja de Burkina Faso? Quels sont les principaux défis que vous le voyez aujourd'hui pour les églises à Burkina Faso? Les défis que nous voyons réellement pour moi qui est leader et qui est lamentable, alors c'est le manque de littérature alors pour enseigner alors nos peuples. Para mim, que sou líder, eu acho lamentável que nós não temos literatura suficiente para alimentar o nosso povo. La littérature chrétienne en français est très pauvre. Nós somos muito pobres de literatura cristã francesa, na língua francesa. Et dans mon si la littérature française est pauvre, eh bien celle de ma langue maternelle alors est très pauvre. Se é língua francesa nós temos uma pobreza de literatura, então na minha língua materna, então é muito mais pobre. Je dirais que un pasteur burkinabé a que la Bible. Eu diria que o pastor de Burkina Faso ele tem apenas a Bíblia. Il prie, Ele ora, alors il ouvre sa Bible, il lit, então ele abre a sua Bíblia, ele ora, il demande au Saint-Esprit
de l'aider dans l'explication. E ele pede apenas ao Espírito Santo de ajudá-lo na explicação. Il fait sa prédication. E ali ele começa a pregar. Il y a très peu de livres pour faire des enseignements. Temos poucos livros para preparar estudos. Nous faisons des camps, des milliers d'enfants. Nous pouvons les réunir pour les camps d'enfants. Nós fazemos o campus com pouca coisa, mas temos muitas crianças, muita gente para Nous ouvir. n'avons pas de littérature pour les enseignants, chrétiens pour les enseigner. E o que é difícil é que nós não temos literatura cristã para eles. Ça, c'est un grand défi. E este é um grande desafio. Sinon, pour la prière, par exemple, Então, também podíamos pensar sobre a oração. mon peuple peut prier toute la nuit jusqu'au matin. O meu povo, eles costumam orar a noite inteira até a madrugada, o dia amanhecer. Une église peut organiser une prière pour une semaine et prier sans cesse, jour et nuit. É normal em nossa terra que as igrejas organizam um trabalho de oração durante toda uma semana, dia e noite, sem parar. La puissance de la prière est là. E o poder da oração estará ali. Mais la documentation pour apprendre en profondeur qui est le Seigneur, alors nous manque. Mas aos documentos para mostrar a profundeza daquilo que é o Senhor, isso nos falta. Quer dizer, a parte da oração, a parte da devoção é forte na Assembleia de Deus em Burkina Faso, mas está precisando mais a igreja lá de mais conteúdo ou documentos, como o irmão fala, literatura, na verdade, para que a igreja seja mais fortalecida na palavra, no conhecimento. Porque a Bíblia fala de crescer na graça e no conhecimento. Quer dizer, em graça está bem, mas em conhecimento ainda falta alguma coisa. Alors ça veut dire donc que dans la prière, dans la dédication, dans l'adoration, tout ça, alors vous êtes fort. Mais je vois qu'il me semble, selon ce que vous dites, ça vous manque alors la littérature, c'est-à-dire des documents, des choses qui peuvent vous donner les contenus pour pouvoir vraiment connaître le Seigneur. Et la Bible dit qu'il faut augmenter sa connaissance dans le Seigneur. Oui, la Bible dit que par manque de connaissance, le peuple périt. A Bíblia diz, sim, a Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo perece. Il faut aller en profondeur, É preciso ir mais profundamente découvrir toutes les grâces que Dieu a, para descobrir toda a graça que há no Senhor vivre toutes les opportunités que Dieu nous offre. e viver todas as oportunidades que Deus nos oferece. Et il y a beaucoup de grâces que Dieu a données à son peuple. Há muita graça que Deus tem oferecido ao seu Mais povo, malheureusement, son peuple ne le connaît pas. mas infelizmente o seu povo não conhece Ils vivent dans l'ignorance. e vive na ignorância. Ils ne connaissent pas toutes ces grâces. Ele não conhece toda a sua Alors ça, graça. c'est le défi de l'Afrique. E este é justamente o desafio da África, Surtout le monde francophone. especialmente dentro do mundo francês, francofone. E em termos de evangelização, a igreja tem crescido fortemente ou tem encontrado algumas barreiras nessa área, algumas dificuldades nessa área? Et quand nous parlons d'évangélisme, alors est-ce que l'Église, elle se développe facilement ou elle a des barrières qui lui empêchent de développer? Non, au Burkina, en évangélisation, on est formidable. Não, lá em Burkina Faso, na parte de evangelização, é ótimo. Les femmes peuvent sortir entre elles et voyager en bus pendant 3 jours, aller au Sénégal, alors pour évangéliser et revenir au Burkina. As mulheres podem saírem juntos durante 3 dias viajando em um ônibus e vai pregar o evangelho lá no Senegal e ainda volta para casa tranquilamente. Amém. Personnellement, je pense chaque Noël, alors les jeunes de mon église, et nous traversons la frontière pour aller au Niger, et là, nous faisons l'évangélisation dans un village où il n'y a pas, Christ n'a pas encore été prêché. E Du tout. por exemplo, a juventude da minha igreja, nós atravessamos toda a fronteira para irmos à Nigéria e nós pregamos em lugares que não tinham conhecimento ainda do Evangelho. On établit des églises, on ouvre des églises, le nom du Seigneur est glorifié. E assim nós temos aberto Aleluia. novas igrejas em nome de Jesus. Pastor, o senhor está já há alguns dias aqui no Brasil. Qual a impressão que o irmão tem tido da igreja brasileira, da Assembleia de Deus do Brasil? Pasteur, je sais que vous êtes ici depuis quelques jours, donc je vous pose la question, quelle est votre impression concernant les églises brésiliennes, Oh, les assemblées de Dieu surtout? les églises brésiliennes, alors sont merveilleuses. Eu acho que as igrejas brasileiras são maravilhosas, Surtout des assemblées de Dieu, especialmente quando trata da où Assembleia de j'ai eu la Deus, chance de participer. onde eu tive a oportunidade de Eh bien, participar. c'est merveilleux. Isso é maravilhoso. On sent la présence de Dieu. A gente pode sentir a presença de Deus. On sent que les gens aiment Dieu.
A gente pode sentir que as pessoas amam o Senhor Deus. À chaque réunion de prière, eh bien, les églises sont pleines. A cada reunião de oração, as igrejas estão cheias. Et quand ils prient de tout leur cœur. E quando eles oram, parece que oram com todo o coração. Et quand ils chantent, c'est merveilleux. E quando eles cantam, é maravilhoso. Gloria a Dios. Pastor, encerrando essa entrevista, gostaríamos que o senhor deixasse uma palavra diretamente para os nossos espectadores do programa CPD News. Que palavra o senhor deixa para essas milhares de pessoas que estão assistindo essa entrevista nesse momento? Maintenant que nous sommes en train d'achever cette entreviste, alors je vous demande de laisser une parole à tous ceux qui nous voient et nous regardent maintenant, tous ceux qui nous entendent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quel mot vous pouvez leur laisser? Alors, à tous ceux qui suivent cette émission, A todos vocês que estão nos acompanhando nesta emissão, je vous salue au nom de Jésus. eu quero vos deixar uma saudação em nome de Jesus. Et je voudrais vous dire que l'Afrique vous aime. E eu queria dizer que a África ama vocês. De la même manière, vous aimez l'Afrique. Da mesma forma como vocês amam a África. Le Seigneur est notre maître. O Senhor é o nosso guia. J'ai un verset qui résonne dans mon cœur. E eu tenho uma palavra que está falando no meu coração. Et c'est Ésaïe chapitre 60, verset 1. É Isaías capítulo 60, no seu primeiro versículo. Où le Seigneur interpelle son peuple Onde o Senhor chama o seu povo de se lever et de prier. de se levantar e orar. Car ta lumière brille. Porque a sua luz brilha. Et le Christ s'est levé sur son peuple. E o seu clamor tem se levantado sobre o seu povo. Et je crois que le Seigneur invite le peuple brésilien E eu tenho certeza que o Senhor está convidando o povo brasileiro de se lever et de prier. de se levantar para orar. Chrétiens du Brésil, levez-vous. Então, agora levante-se vocês brasileiros. C'est votre heure. É a vossa hora. C'est votre moment. É Pour o le vosso Seigneur. momento para o Senhor. Levez-vous et priez. Levante-se e brilhe. La gloire du Seigneur s'est levée sur vous. A glória de Deus tem se manifestado em vós. C'est votre heure de faire connaître au reste du monde l'amour de Dieu. É o vosso momento de fazer o mundo, o restante do mundo, conhecer a voz de Et Deus. il dit que les ténèbres couvrent le monde. Ele diz que a escuridão está cobrindo o mundo. Alors, mais la gloire de Dieu se lève sur vous. Mas a glória de Deus tem reinado em vós. Alors, il dit que les rois viendront à la lumière de votre clarté. Ele diz que os reinos virão à sua luz. Et je crois que ça, c'est une prophétie bien, pour le Brésil. E eu creio que isto é uma profecia para o Brasil. Le reste du monde viendront à la lumière de votre clarté. O mundo está vindo à busca desta luz que está em Levez-vous vocês. et priez. Então levante-se Que la e brilhe. grâce de Dieu soit sur vous. Pois a graça do nosso Deus, que ela seja sobre Et que vós. sa bénédiction demeure sur le peuple brésilien. E que a bênção do Senhor permaneça sobre o povo Au nom brasileiro. de Jésus-Christ, soyez bénis. Em nome do Senhor Jesus, eu vos abençoo. Amen. Amém. Pastor Michel, foi um prazer tê-lo no programa de hoje. Pastor Michel, c'était un plaisir de vous avoir dans ce programme aujourd'hui. Merci. E que Deus continue abençoando o irmão, sua família e seu ministério mais e mais em nome de Et Jesus. je souhaite que le Seigneur continue de vous bénir, bénir à vous et votre famille de plus en plus au nom du Seigneur Jésus. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. E que eu lhe abençoe Et também. merci pour le privilège. E muito obrigado por este privilégio. Quando estiver de joelhos, se lembre de nós e nós também estaremos nos lembrando. Quand vous vous agenouillez, alors rappelez de nous et nous nous rappellerons aussi de vous. Avec plaisir, je le ferai. E não só prazer, nós farei. aqui do CPD News, mas com certeza os espectadores do programa estarão orando pela Assembleia de Deus em Burkina Faso. Ça, c'est pas seulement nous qui faisons les CPD News, mais aussi les téléspectateurs qui sont là et qui nous entendent, qui nous voient maintenant. Alors certainement, ils vont aussi prier pour en faveur de Burkina Merci Faso. beaucoup. Amém. Merci pour ce Obrigado também, Obrigado. pastor Virgínio. Deus Obrigado a abençoe. vocês, que Deus abençoe. Queridos, estamos chegando ao final do programa de hoje e até o nosso próximo encontro na semana que vem.